Essas são 4 questões, né, do Livro dos Espíritos. A primeira dá a entender que nós temos... Epa, como é que eu entro aqui? Não vai para cima e para baixo? É aqui, né? Seu Delcídio, como é que eu faço para continuar? Eu quero a próxima tela, como é que eu vou? Tu não clicar nela, não... Eu cliquei. Tem que clicar nela. Entendi. Daí, o ciclo do fluido vital. O fluido vital espiritual ou fluido vital físico, eu coloquei assim, para ficar mais simples, né? O princípio vital são transformações do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é tudo. É tudo, é o oceano. Nós estamos mergulhados num oceano. Esse oceano, a gente pega dali e transforma em fluido vital espiritual e fluido vital físico, que é o nosso. Eu tenho uma caneta para explicar para vocês como é que funciona. Nós temos aqui o espírito, temos aqui o perispírito e temos aqui o corpo. Eu não sou muito boa em desenho, tá? Para conectar esses 3, nós precisamos de um fluido, que é o fluido vital, que, com o tempo, Charles Richer chamou de ectoplasma. Por quê? Porque quando vinham as manifestações físicas, saía do corpo do médium, esse fluido. Mas esse fluido está intrínseco entre o perispírito e o corpo, que é um corpo que se chama duplo etéreo. Que ali é que está o fluido vital, entre o perispírito e o corpo físico. E quando a gente morre, o que acontece? Volta para o meio que ele veio, que é o universo. Certo? Dá para entender o esquema ali? Entenderam mais ou menos como é que funciona? E nós hoje vamos falar mais desse ectoplasma, certo? Esse daqui, né? Oi. Hoje não estou conseguindo. Aí. O que é ectoplasma? Historicamente, o ectoplasma tem sido identificado como algo que é produzido pelo ser humano, que em determinadas condições pode liberá-lo, produzindo fenômenos diversos. Entre estes, os fenômenos, temos as materializações de pessoas que já morreram. Nos anos 30, 40, 50, foi que mais aconteceram as materializações, através do ectoplasma visível, que a gente chama. Eu não trouxe nenhuma imagem, porque não deu tempo de colocar. Mas o que seria uma analogia para vocês entenderem? Vocês já viram um ovo, como é que ele é? Ele tem a gema e tem a clara, certo? A clara, ela é meia que invisível e a gente não consegue segurar na mão, certo? Mas se a gente for bater as claras numa batedeira ou à mão, elas vão ficar rígidas, certo? E a gente vai poder tocá-las. Vai parecer uma espuma, né? Que você vai poder pegar, manusear. Então, essa é uma analogia de como era na época que aconteciam as manifestações. Porque eu não quero focar nas manifestações físicas, eu quero focar em outro ectoplasma, que a gente também tem, e é mais natural e a gente não vê. E o Dr. Hernani Guimarães Andrade, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma, propõe a existência dos seguintes tipos de ectoplasma, como diz a questão ali do Allan Kardec, que ele diz que depende
do meio, certo? De como vai ser esse ectoplasma. Ele nominou ectoplasma ectomineral, que seria da matéria mineral. Ectozooplásma seria produzido pelos animais, inclusive nós humanos. Quer dizer, todos nós temos ectoplasma, e tem o ectofitoplasma, que vem dos vegetais. Então, o ectoplasma está em tudo, que é o fluido vital. Está em tudo. Kardec chamou assim desde o início, porque ele não tinha outra palavra naquela época. Depois é que veio a palavra ectoplasma, mas, na verdade, é o fluido vital. É ele que move a gente. Como naquele desenho lá, que ele vem do fluido cósmico universal, e ele é que nos forma, digamos, a nossa matéria. Vai depender da matéria. E, por isso, que quando a gente vai estudar, é falado que, vamos dizer assim, depende do mundo que a gente está, vai ser a nossa forma de perispírito, certo? Vai ser o nosso fluido vital, também vai ser dependendo do mundo que a gente está. Aqui na Terra, ele é mais denso. Em outros planetas, ele pode ser mais sutil. Porque seus espíritos vão evoluindo e vão morando em outros lugares. E vai ser mais sutil. O nosso planeta é mais denso. Agora aqui, o próximo. Ectoplasma é matéria? É uma pergunta. A matéria é tudo aquilo que constitui por elementos químicos da tabela periódica. Isso aí é uma analogia que eu achei no livro, achei interessante. E possui algumas propriedades como massa, energia, e com isto está sujeito à ação de gravidade, além de ocupar um volume e um espaço. Isso quer dizer, a matéria, nós aqui ocupamos um espaço e um volume. E o ectoplasma, será que também ocupa? O ectoplasma, conhecido por todos, é dos fenômenos de materializações, ele é visível. Também existe o ectoplasma invisível, que é o mais abundante, pois está no estado natural. Quando assistiram os fenômenos de materialização, teve uma pessoa que estudou os fenômenos muito tempo, que foi o William Crookes, que ele estudou um espírito específico, que era Kate King. Ele cortou os cabelos dela, ele chegou a pesar a médium e o espírito, e tanto o médium perdia peso, como o espírito tinha o peso que ela tinha perdido. Isso quer dizer, o ectoplasma pode ser considerado uma matéria, mas é mais sutil, certo? Propriedade do ectoplasma. Invisível. Como eu disse, eu estou focando naquilo que a gente, digamos, aquela coisa gelatinosa que a gente não vê. Sujeito à ação da gravidade terrena, interage fisicamente com a matéria do corpo humano, causando vários efeitos. Por exemplo, inchaço abdominal, como se fosse um gás. Pode ser sentido e apalpado pelas mãos. Como é que é isso? Os médiuns, quando iam acontecer os fenômenos físicos, muitos deles eram amarrados em cadeiras, colocados em cabines, mas eles ficavam inchados, onde estavam liberando o ectoplasma. Eles modificavam as fisionomias deles, alguns. E nós também temos essas sensações, às vezes. Principalmente quem trabalha dentro de uma cabine de passe. Por quê? Porque a cabine de passe, não sei se vocês notaram, ela não tem essa luz aqui, né? Vocês já se perguntaram por quê? Porque essa luz aqui, ela destrói o ectoplasma. É muito forte. Tanto é que as sessões de materializações sempre foram feitas no escuro.
totalmente escuro, não tinha iluminação. Por isso que eram chamadas em muitos lugares de manifestações luminosas. Porque o espírito é que iluminava o ambiente. E uma coisa que se falava muito, e é a verdade, que você não pode tocar no médium, ou não pode tocar no espírito que está se manifestando, sem a autorização dele, porque vai afetar o médium. Porque, na verdade, o ectoplasma vem de quem? Do médium. E muitos dos médiuns sofreram crises sérias quando isso aconteceu. Um foi, não sei, Peixotinho foi um médium muito extensivo de manifestações físicas. E uma vez, numa das sessões, o espírito se manifestou e alguém foi e encostou no espírito. E aí o espírito voltou rápido para o corpo dele, só que ele ficou doente. Tiveram que dar passe, tiveram que reanimar ele, porque ele quase desencarnou. E se você tocar no médium também, você vai atrapalhar, porque você tem um ectoplasma, você tem outro, não é igual. Nós somos corpos diferentes, nossa digital não é igual. Então, se vocês estão fazendo SOS, vocês sabem que também nós temos as nossas bases, paixões, que a gente chama, né? Cada base vai ter um ectoplasma diferente, vai produzir uma energia diferente. Nossas energias não são iguais. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que também, hoje em dia, a gente quase não vê essas manifestações. Porque já foi a época, né, de acontecer. Hoje em dia, a gente precisa de outro tipo de fluido, que é o fluido curador. Porque todos nós, eu me incluo também, nós somos doentes. Doentes da alma. Por quê? Porque nós não cuidamos de nós desde que nascemos. Vamos dizer assim, nossos pais cuidam da melhor maneira possível. Mas quando a gente começa a ter razão das coisas, a gente começa a contaminar nosso corpo. Com o quê? Às vezes com os vícios físicos, como o álcool, como o cigarro, as drogas, né? Ou às vezes a gente contamina com ideias e pensamentos, que às vezes é pior. Porque, vamos dizer assim, as drogas, o álcool, tudo, uma hora você pode cansar e não... Pronto, não vai usar mais. Cansou. Você viu que aquilo não te fazia bem. Parou. Você, naquele período, lógico, você destruiu um pouco desse teu fluido vital, desse teu fluido ectoplasmático, porque você deu um mau uso para o teu corpo, né? Mas os pensamentos são piores. Por quê? Porque você, às vezes, não tem como controlar. Não tem como fazer o controle deles. Você, às vezes, nem sabe por que vêm os pensamentos. Ou, às vezes, você sabe, só que, à medida que você vai pensando e ficando com aquela monoideia que a gente chama, você vai chamando os espíritos a teu lado. Eles se acoplam a você porque você sintonizou. Não porque você quer que eles estejam ali. Você sintonizou através do quê? Dos teus pensamentos, e aí o espírito só sabe manipular o ectoplasma, mais nada. Os espíritos não precisam dele. Quem produz somos nós. E somos nós que irradiamos isso. Irradiando isso, o espírito acha interessante e fica perto de você. Então, na verdade, nós nos auto-obsediamos primeiro, para depois ir para a obsessão. Por causa dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, de como nós agimos. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, com os pensamentos, com as nossas ações. Onde se forma o ectoplasma nos seres humanos, é difícil de afirmar, mas com certeza, observaremos que há uma grande movimentação fluídica no abdômen, na altura do umbigo, e há outro lugar onde é comum
perceber uma quantidade elevada de ectoplasma é no tórax. Tá, vocês vão me dizer assim, tudo bem, no abdômen, mas como é que acontece isso? É através das nossas células sanguíneas. Porque ali tem a mitocôndria, que também tem, e ali começa a se formar tudo isso. É celular. É celular, é no nosso corpo. Então, as células sanguíneas vão levando para todo o nosso organismo isso. E ele sai pelos nossos orifícios. Sempre tem que sair. Porque a gente não come e não tem que se desfazer do que, digamos, entre aspas, não é necessário, né? Mas o ectoplasma não é que não seja necessário, ele é necessário. Só que tem pessoas que, digamos assim, elas têm excesso, produzem demais. Entende? E à medida que elas vão produzindo demais, elas vão acumulando isso no corpo. É sobre isso que nós vamos falar aqui também, sobre esse acúmulo de ectoplasma. O que acontece quando a gente tem esses acúmulos? Por que tem pessoas que vão no médico, fazem uma série de exames, está tudo certo, exame sanguíneo perfeito, tudo 10. Vai fazer um eletrocardiograma, não tem nada. Vai fazer um ultrassom no rim, no fígado, nos órgãos, está tudo correto, não acham o problema. E daí o médico diz, é emocional. Mas por que é emocional? Porque a gente, com os nossos pensamentos, a gente carrega esse ectoplasma de coisas negativas, de coisas ruins, e o nosso corpo vai sentir. Para isso que é esse corpo aqui, para a gente sentir. Por isso que a gente tem as dores, às vezes, né? A dor é isso, para a gente sentir. Sentir o que está acontecendo com a gente. A gente tem que aprender a se conhecer. Como eu disse, tem pessoas que produzem mais, tem pessoas que produzem menos. Tem pessoas que nunca vão sofrer nada, porque elas vieram com aquela quantidade X, digamos. O seu Luiz nasceu no dia 22/4/56, né? A espiritualidade foi lá, planejou tudo e disse não. Ele vai ter, digamos, 50... Digamos um exemplo, 50% de fluido vital é ectoplasma. A dona Sandra nasceu? 55, 1º de janeiro. Ela vai vir com tanto também, 60, digamos, né? Eu nasci no dia 7/9/64 e eu vim com 20, digamos. De um número, só um exemplo. Então, seu Luiz, como eu disse, ele nasceu, o pai e a mãe educaram eles, deram o lado moral, tudo, só que na adolescência ele desvairou, foi lá, usou um pouco de álcool, um pouco disso, um pouco daquilo, ali já tirou um pouquinho. Mas ele viu que aquilo não era bom, tá. Ele seguiu um caminho, casou, teve família, encontrou o espiritismo. Ali ele mudou a maneira dele pensar. Mudou as atitudes dele. Ali ele começou a se conhecer, a se entender. Então, ali, ele está recuperando aquilo que ele perdeu, porque ele está fazendo o bem. Dona Sandra também teve educação, teve isso, teve aquilo, só que ela sempre cuidou do corpo, sempre, digamos, fez exercício, não teve grandes vícios. É um exemplo, Não teve grandes vícios, mas ela, digamos, nos pensamentos, às vezes, ela era meio rebelde, certo? Ali ela também deu uma quebrada no fluido dela. Mas, com o tempo, ela foi vendo que essa rebeldia não fazia bem, não tinha... E daí ela entrou também dentro da casa espírita, começou a estudar, a aprender, e agora ela tem as coisinhas dela física, né? Porque não existe um corpo perfeito. Mas ela está recuperando. Agora é eu. Eu vim com pouquíssimo, né? Só que eu não tive acúmulo, mas eu tenho doenças. Por quê? Porque eu talvez vim com essa carga
para ser doente, para não errar e para não fazer nada de errado no caminho. Acontece isso também. E meu fluido vital vai me levar até tal data para viver. A gente não sabe. Isso a gente não tem como saber. Porque cada um vem com uma quantidade X. Essa quantidade, eu dei uma quantidade fictícia aqui para dar um exemplo para vocês, né? E com isso, a gente vai agindo na nossa vida, com pensamentos, atitudes, julgamentos, fofocas, digamos assim, o bullying, que hoje em dia está muito em moda, mas sempre existiu, só que agora já, às vezes, é demais, né? Atitudes erradas que a gente faz, com a raiva, com o ódio. Todos esses sentimentos negativos vão minando o nosso corpo. Quais são os sintomas? Para a gente ter uma ideia de que pode acontecer com a gente, né? Sensação do abdômen pesado, mesmo em jejum. Às vezes a gente não sente assim como se entra num lugar, por exemplo, já ouvi falar, a pessoa vai numa rave, digamos assim, né? Aquelas coisas todas cheias de música e tudo mais, e a pessoa entra lá e sente como se levou um soco. Não tinha comido nada, não estava alimentado e levou um soco no estômago. É mais ou menos isso. Essa é a sensação do que você pegou uma energia que não era boa para você e que está produzindo ectoplasma para ti, né? Também é mais ou menos isso. Quando a gente produz, que começa a girar aqui, parece que está vazio, oco. É engraçado. A gente chega até a fazer um barulhinho, às vezes. Como se tivesse... A gente chama de usinar. Porque faz assim... Como se estivesse girando algo. Quem trabalha no passe sabe o que eu estou falando. Enjoo, ânsia de vômito, erupções, arroto, mesmo no estado de jejum. Às vezes você não comeu nada e começa a vir aquele, sabe? A subir por aqui, aquele arroto do nada. Esse é uma das... Ali no livro tem muita mais sintomas no digestivo, no sistema respiratório. Tosse crônica. Por exemplo, tem pessoas que vão no médico, o médico examina, faz exame de alergia, faz tudo e a tosse está ali. E não é nada, é liberação de ectoplasma. É a pessoa que tem ectoplasma, vai liberando isso. E tem acúmulo, às vezes, por isso vem essa tosse. E tem que cuidar, porque o pensamento pode provocar alguma coisa ali naquela região. Daí vem as doenças mais graves, tipo tumores, tipo tosses crônicas que não tem cura, né? Aquela coisa digamos, aqui nessa região que está atacando muito ultimamente, que eu vejo, é a tireoide, em muitas pessoas que nunca tiveram nada, de repente a tireoide é contaminada. Por quê? Porque a gente tem aquele acúmulo. E onde que vai atingir algum órgão? Porque o nosso corpo é cheio de órgãos vitais. Não é só o coração, o fígado. O nosso corpo é muito bem feito, muito bem programado. Por isso que a gente diz que tem que cuidar do corpo e do espírito. Não é só a gente estudar, aprender, mas sim botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Agir conosco mesmo. Não querer agir com o outro. O outro tem que aprender por si. Nós não podemos fazer pelos outros o que nós temos que fazer por nós. Às vezes a pessoa não está preparada para aprender, para entender. Mas você já está, porque está aqui assistindo as palestras. Então, bote em prática o conhecimento. Haja. Não deixe parado esse conhecimento dentro da sua mente. Porque isso vai fazer mal para você. O conhecimento está sendo dado. Faça a sua melhora. Faça a sua reforma íntima. Se não consegue, venha, faça uma conversa fraterna.
Bote para fora as suas angústias, as suas mágoas, porque às vezes uma conversa fraterna vai abrir alguma coisa para você. Se não, a conversa fraterna vai te ajudar a ir para um tratamento. E do tratamento, se você tiver fé, se você fizer a tua modificação, você pode se melhorar. Mas a gente não pode deixar de agir conosco mesmos. E às vezes as pessoas começam a ter visões, sonhos e tudo, porque está na hora dela se enxergar e ver que ela tem que se mudar. Que ela tem que se melhorar. Às vezes a pessoa é contra tudo isso aqui, mas ela está tendo isso para ela poder ver que existe e que ela tem que fazer alguma coisa para se melhorar. Porque as pessoas às vezes teimam em não querer mudar. Até eu posso me incluir nisso. Porque eu já tive muitas quedas. No sistema auditivo também temos, né, sensações de que sai algo do ouvido, gás, líquido, mas sem algo perceptível. Há casos em que aparece corrimento. O ectoplasma, quando existiam as manifestações físicas, elas saíam por todos os nossos orifícios. Pena que eu deveria ter trazido uma foto para vocês entenderem. Foi uma falha minha. Mas os médiuns, eles expeliam pela boca, pelos ouvidos, até aqui pelo umbigo saía, né? Aquela coisa viscosa e visível a olho nu, digamos. E as fotos eram tiradas com flash, porque era tudo escuro. Sintomas gerais. Sensação de pressão, peso na cabeça também. Às vezes a gente não tem assim, parece que tem algo te pressionando, né? Sensação de mareamento. Quando você entra num lugar e você sente uma tontura, isso é uma energia que está vindo de alguém ou de alguma coisa, e você absorve através do teu ectoplasma e vem isso, né? Lacrimejamento, soluço, coriza pelo corpo, coceira pelo corpo também. Tem pessoas que sentem coceira quando vão a algum lugar. Também é uma sensação do ectoplasma. E nesse livro aqui, que foi daqui que eu estudei para a minha palestra, tem muito mais informações, tá? Se alguém quiser. Aqui na biblioteca daqui não tem, mas lá em Blumenau tem. Mas podem procurar na internet, que tem para quem quiser comprar e ler, né? Aspectos psicológicos. As pessoas que acumulam muito ectoplasma são muito melindrosas e assim têm um humor muito volátil. Passam da euforia à depressão e com muita facilidade. A autopiedade ou tendência de se comportar como vítima aparece com muita frequência. Por quê? Porque a pessoa ela acha que ela é coitadinha. Ela é sempre a vítima de tudo. Sempre vai ser ela a culpada de tudo. Não. Elas acumulam isso muito fácil. Por exemplo, a médium, dizem que a médium Eusápia Paladino, que era na Europa, que ela fez as primeiras manifestações, ela tinha um humor muito volátil. Uma hora ela estava rindo, brincando, de repente ela ficava séria e não queria saber de nada. Normalmente, quem tem esse ectoplasma muito à flor da pele, que a gente chama, que é bem... tem esses altos e baixos. E o melindre a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse melindre é que faz a gente ter esses pensamentos negativos, essas energias que nos fazem mal. Então, a gente tem que cuidar, tem que se conhecer. Por isso que a gente tem tanto curso na casa e tem tanto conhecimento. Por isso que a gente traz o SOS emocional, para vocês se conhecerem,
para vocês entenderem, porque muitas coisas também não precisa ser o ectoplasma, pode ser de você mesmo, como eu, pessoa. Quanto mais a gente se conhece, melhor para a gente. Quando a gente vai construir uma casa, a gente não tem que fazer um estudo de solo, de terreno, como é que é o terreno, se é arenoso, se é argiloso e tudo mais, para poder ir lá e levantar os alicerces da casa. Nós também temos que fazer esse conhecimento de terreno nosso. E esse é um dos conhecimentos. Um de tantos. Na verdade, nós somos espíritos reencarnantes, que estamos aqui, a cada etapa que nós viemos, estamos passando uma etapa da nossa evolução. Mas depende de nós, não depende do nosso companheiro, não depende do nosso amigo, não depende da nossa mãe, do nosso pai. Depende de nós querermos sermos melhores. Nós temos as ferramentas. Nossos pais, quando nos trazem para o mundo, eles dão o básico, que é alimento, amor, compreensão. Às vezes nós estamos numa idade de adolescente que achamos que eles não compreendem, que nos estão punindo, que nos estão prendendo. Mas não. Às vezes eles fazem isso porque eles querem que a gente seja melhor do que eles. Só que às vezes os pais não sabem como falar isso para os filhos e não têm tempo. E às vezes brigam, gritam e não sentam para conversar. Às vezes é necessário sentar e conversar. Nós temos tudo dentro de nós para sermos melhores. E depende de cada um aqui. E aqui nessa casa, a gente trabalha com esse fluido para ajudar vocês a se sentirem melhores. Quando vocês entram nessa cabine e se faz o pedido de vocês pensarem em Jesus, é para vocês realmente terem um pensamento positivo e se entregarem ali dentro e deixarem que a gente trabalhe nos chakras de vocês. Cada um tem, todos nós temos chakras, que são o coronário, o frontal, o laríngeo, o gástrico esplênico e o genésico, que são esses que a gente trabalha mais aqui na casa. Cada um deles tem uma função no corpo nosso e está ligado a um órgão nosso. Se vocês se entregarem, se vocês tiverem fé, vocês vão conseguir o que vocês querem. Não depende de nós passistas só, depende mais de vocês do que de nós. Nós estamos ali de boa vontade, doando o nosso fluido vital e ectoplasma. E vocês estão recebendo o melhor de nós, porque a gente se prepara. Porque para poder ter isso, nós temos que ter uma alimentação também. E vocês também podiam cuidar da alimentação no dia, porque aí vocês se ajudariam muito mais. A alimentação ajuda muito, porque como nós vimos lá, os alimentos também têm ectoplasma. E tem alimentos que são muito pesados. Por exemplo, nós aprendemos que a carne vermelha, os animais... Porque pensem, quando um bichinho vai para o matadouro, eu nem quero pensar, eu gosto muito de carne. Mas eu já disse, nessa reencarnação para a espiritualidade, que eu não vou conseguir deixar de comer os bichinhos, mas toda vez que eu como, eu peço desculpa. Porque o meu organismo pede, tá? Tem organismo que pede, tem organismo que não precisa. Já estão vindo espíritos que não estão precisando, que eles se alimentam de vegetais e de grãos, né? Grãos e um ou outro bichinho mais fraco. Mas comer bichinho não é legal, na verdade, porque a gente acaba tirando a vida deles, né? São nossos irmãozinhos, né? Então, como eu digo, eu como, mas nos dias de passe, de tratamento, de fluidoterapia, eu só como vegetal, gente. Ovo, carne não como de jeito nenhum. O máximo que eu chego a comer é um peixe, porque ele se dissolve aqui dentro do meu estômago de uma maneira que nem fica um... E dizem que o peixe, ele ajuda a gente a produzir esse fluido.
pelos estudos que eu andei fazendo, mas é raro. Normalmente é legumes, carboidrato e verdura. Por quê? Porque também são seres vivos, mas são de uma vitalidade diferente. E a gente pode comer eles. Entende? E daí a nossa energia fica mais condescendente, porque a espiritualidade vai manipular esse fluido nosso, porque eles utilizam o fluido vital, o ectoplasma, manipulam, porque nós não damos o passe sozinhos, e vão trabalhar o de vocês, junto com o nosso. Se nós temos mais, nós vamos doar mais para vocês que estão doentes, que estão com uma dor no coração, ou uma coisa psíquica. Por isso que ali é importante, e por isso que a luzinha é azul, porque o ectoplasma não consegue ficar em um ambiente muito iluminado. Ele está aqui, só que aqui ele fica mais dentro de nós, porque nós aqui dentro, nosso corpo, se a gente for ver, ele é escuro por dentro, não tem luz, né? Mas nós podemos irradiar essa luz. Por quê? Por causa do ectoplasma. Dizem que Chico tinha o duplo etéreo que iluminava a cidade de Uberaba. Né? Então, pense o espírito que ele era, né? Então, esse seria o recado para vocês hoje, com essa frase. Fiquemos, por enquanto, com o bem-estar do ser humano, procurando entender como podemos administrar harmoniosamente este fluido vital chamado ectoplasma. Esse foi o autor que escreveu essa frase final. Eu achei interessante. Então, vai depender de nós como é que vamos manipular esse fluido dentro de nós. O que queremos para a nossa vida? O que queremos para nós? Certo? Porque, senão, cada vez nós vamos eliminar mais o estado aqui. Por isso que tem pessoas que desencarnam antes do tempo. Vocês querem? A vida é muito bela para a gente sair antes do tempo. Não vale a pena. A gente tem que dar valor a ela. Deus nos deu a vida para a gente experienciar tudo. Esse era meu recado de hoje. Fiquem em paz.